Está no ar o Cast UCEF. Olá, para você que nos acompanha em mais um Cast UCEF, seja bem-vindo aqui em mais um episódio da quarta temporada que traz como tema carreiras que inspiram. Sim, os episódios têm trazido convidados muito especiais e hoje não diferente, uma convidada que inspira, que mostra uma carreira efetiva, que valoriza as mulheres. Ela é a doutora Joelma Alberton, um exemplo de determinação e de superação no campo do direito. Seja muito bem-vinda. Hoje tenho certeza que a doutora vai inspirar muitos jovens e muitas estudantes, principalmente do direito. Muito obrigada, fico muito agradecida pelo convite, então, ao CEF, aos alunos, né, que vão me proporcionar, ou estão me proporcionando realmente esse momento de a gente estar conversando. Além da doutora Joelma, também contamos com a presença dos acadêmicos Márcio, Josiane e Thaís, que vão nos ajudar a conduzir essa conversa cheia de aprendizado e inspiração. Sejam todos bem-vindos. Então, doutora, nós gostaríamos de saber como que foi o percurso para a senhora chegar até ser delegada e também se nesse percurso a senhora encontrou a questão de preconceito por ser mulher. Também algo que nós gostaríamos de saber é o que inspirou a senhora a chegar nessa posição profissional que a senhora tem hoje. Muito bem. Realmente, eu sou, então, delegada, né, de polícia aqui do estado de Santa Catarina. Vou completar 15 anos, então é um presente já esse momento aqui para eu estar comemorando, tendo visto que já é na semana que vem, então essa comemoração dos 15 anos. Formada em Direito, né, aqui em São Miguel do Oeste, e eu resolvi, então, primeiramente fazer um curso de Direito que, na minha percepção da época, tendo em vista que eu já era casada, tinha 2 filhos, já com 8 e 10 anos, quando que eu comecei a estudar, eles eram um pouquinho menores, mas eu já fui mãe cedo, então eu era uma dona de casa que resolvi estudar por conta de, à época, meu marido também era formado em Direito, já era delegado de polícia, e houve esse incentivo por parte da polícia, por parte da família, no sentido de, sim, de a mulher se desenvolver, de a mulher ocupar um espaço diferente a mais, né, mais amplo do que o âmbito doméstico. Então, houve esse incentivo, e aí eu fiz o curso de Direito, e já me espelhando no meu esposo, à época, que também passou com muito esforço, como nós somos pessoas que viemos do interior, né? A gente sempre teve estudos com mais dificuldade, mas sempre acreditando de que no potencial da gente como pessoa que pode ter um aprendizado, pode aprender diante das dificuldades com um esforço, a gente se esforçar e conseguir. Então, eu acabei decidindo por fazer o concurso de delegada de polícia aqui no estado, fiz um primeiro concurso no ano de 2005, não consegui aprovação, não desisti, tendo em vista que eu vi dentro do concurso público a possibilidade de eu ter um espaço que eu pudesse me desenvolver, então, como pessoa que pudesse estar, aquela percepção pode ser até romântica, de estar servindo ao cidadão, né? Aquela questão assim que motiva a gente de estar fazendo aquela atividade. E com isso, então, eu me dediquei, após formada para esse segundo concurso aqui da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, e obtive a aprovação. Na época, o edital ele previa 5 fases, né, incluindo prova oral, a prova física, né, de atividade física, que é algo que as mulheres muitas vezes até acabam olhando o edital e já olhando tem barra, tem isso, tem aquilo, não vou fazer esse concurso. Quando que eu trago como experiência de que a parte física ou a parte de estudo, a parte de um exame psicotécnico ou uma prova oral, ela vem muito do teu emocional de confiança
e você acreditar, estar focado, né, naquele teu objetivo. Então, o fato de eu ter decidido por essa área foi nesse sentido, que eu me inspirava e via, assim como, de repente, hoje a gente sim pode estar, que bom ter essa possibilidade de estar inspirando, né, os colegas que estão estudando, que já se formaram, que vão se formar, de entrar numa atividade, numa carreira do serviço público, seja ela do que for, mas da segurança pública, em especial na Polícia Civil, que nós temos outros cargos também, mas o de delegado de polícia, ele é muito interessante de você saber que você é capaz de exercer aquela atividade, de você se superar, né? Que você acha que tem limites, e pode ter, mas aquela desafio de você se desafiar realmente e saber que pode ser muito mais e fazer muito mais é o que me fez eu persistir de fazer um segundo concurso e de enfrentar as dificuldades que vieram a cada fase do concurso, né? E as atividades que no dia a dia vêm. A parte de preconceito, durante a decisão de fazer o concurso de delegada, talvez eu mesma tive esses questionamentos. Será que eu, como mulher, tenho condição de exercer essa atividade que um policial exerce? E aí que eu digo da autoconfiança, de você dizer, sim, eu tenho condição de exercer. Que qualquer indivíduo pode desenvolver isso? Exatamente, que qualquer indivíduo, independente, né, da sua condição pretérita ali, você pode, sim, desenvolver. E aí eu me determinei aqui de superar esse meu pensamento mesmo. Dentro do concurso público não vi essa situação de tratar de forma diferenciada, porque a prova física, ela tinha os mesmos exercícios, tanto para homem ou para mulher, a prova oral, a mesma coisa, né? A fase de psicotécnico também. No curso de formação também não teve essa diferenciação. Os exercícios, principalmente em campo, né, operacional, com arma, enfim, de atividade de cumprimento de mandado de busca, enfim, eram os mesmos, tanto para homem quanto para mulher. O que a gente, sim, passa por situações, já passei por situações de preconceito, foi dentro da carreira com aquela pessoa que é usuária do serviço, né? Presos, vamos ser bem claros e específicos, pessoas presas, né, no sentido de já ter ouvido de dizer, não, eu não quero ser preso por uma mulher, eu quero ser preso por um delegado, por um homem, né? Então, mas como uma pessoa não está na condição de escolha até nesse momento, e não tem essa situação, e eu, como sempre tive esse pensamento de que eu estou aqui ocupando esse cargo, porque eu fui capaz de estar aqui e a cada dia procuro me capacitar, então, para enfrentar as situações do dia a dia. De forma alguma me reprimo ou deixo me influenciar por situações nesse sentido, né? Então, eu creio que isso é muito pessoal. E hoje nós temos, né, vários instrumentos, tanto jurídicos, de defesa, né, de situações de preconceito, mas dentro da nossa instituição também existe um trabalho muito bom da questão de assédio moral, seja por questões de preconceito ou algo nesse sentido. Então, vamos dizer assim, que tranquilamente para você se desenvolver, trabalhar e fazer sua atividade sem ter. E se acontecer, tem os meios jurídicos que a gente, como formados, né, em direito e cientes do que são os direitos e a dignidade da pessoa, que estávamos falando antes, a gente tem formas de se defender e não se deixar abater por qualquer tipo de situação que, creio eu, dentro de uma cultura nossa, dificilmente vai deixar de existir, porque faz parte de uma cultura, mas a gente tem meios de enfrentar, não se abater, persistir e prosseguir, né? Que bom ouvir essa determinação, realmente inspira a gente. É muito bom, né? Com certeza. Para nós que estamos aí começando
a nos desenvolver nessa área, né? É muito importante esse relato, assim. Eu digo isso até para ressaltar essa questão que, por vezes, a gente se limita, né? A própria pessoa pode se limitar, como aconteceu algumas vezes comigo, de me questionar, meu Deus, eu não tenho condição de fazer isso, ou eu não... Eu mesma, quando decidi ser delegada, eu era no momento ali, eu estava como dona de casa, eu era dona de casa, e continuo como dona de casa, né? E continua mãe, E continuo mãe, né? Continuo dona de casa, fazendo as atividades que a carreira me exige, né? Me dedico até hoje, nesse dia, a gente teve situações dentro da atividade que acabou, dentro da carreira de emergência, que é aquilo que dinamiza, que me faz eu amar a cada vez que tem uma situação assim, de poder ajudar uma pessoa ou exercer a nossa função na segurança pública, então isso motiva. E aí eu ressalto isso para vocês, que algo que eu trouxe para mim desde a época que eu decidi estudar ou fazer a faculdade de Direito e fazer concurso público, é ter esse cuidado de não dar voz, talvez, aquela voz que está lá dentro da cabecinha dizendo que a gente não é capaz, né? Então, sempre buscar essa superação e acreditar em si, que você pode fazer. Não é fácil, não, né? A gente sabe, passar num concurso público ou até passar numa prova durante a faculdade, muitas vezes é difícil fazer um trabalho e passar num concurso, enfim, mas a gente se dedicando, ter essa determinação, ter foco, saber o que quer. Muitas vezes a gente sabe que quer passar naquela prova ou passar naquele concurso, né? Talvez, será que eu vou conseguir me encaixar naquela carreira ou não? E aí, muitas vezes, a gente só vai descobrir quando estiver ali, né? E eu, no meu caso, já desde antes, eu sabia que eu ia gostar de fazer aquilo ali, e com certeza, hoje, se fosse para escolher um concurso novamente, eu escolheria o concurso de delegado de polícia. E sou muito satisfeita com a minha profissão, com o meu cargo, né, que além do trabalho de investigação, o trabalho jurídico que envolve, a gente tem as atividades de gestão, né, então a gente tem que desenvolver e desenvolver uma inteligência emocional, uma inteligência de gerir pessoas, gerir espaços, gerir uma unidade, e assim funciona. Então, acreditar sempre em si, né? Ter pessoas que possam estar te auxiliando também, porque a gente também não é dono da verdade, né? A gente está sempre... eu, pelo menos, tenho esse perfil de estar conversando, principalmente com as pessoas que trabalham comigo, né? Estar construindo, a gente constrói aquilo que você se propõe a fazer. Então, se você tem dúvida em algumas coisas, questiona, pergunta como pode ser, e a gente vai construindo, e eu acho que isso que dá satisfação, né? Então, nunca, se duvidar de si, busque elementos para você voltar a crer em si e olhar aquilo que você pretende construir, que com certeza chega àquilo que você quer. Se fortalecer. Se fortalecer, exatamente. Palavra que resume muito bem o que eu disse tudo aqui agora, e isso é constante, né? Porque a gente tem as dificuldades, com certeza, né? Mas buscar resolver e estar ali para fazer o que você se propõe, de forma melhor possível. Doutora Joelma, para os nossos acadêmicos que estão iniciando direito e sonham em construir uma carreira, qual seria a sua orientação? Então, como eu estava dizendo, o curso de Direito, quando a gente resolve fazer o curso de Direito, a gente sonha, né? Sonha que esse curso ele vai trazer muitas possibilidades para a gente. Era assim que eu pensava, né, também, e vejo que continua assim, ainda vejo o curso de Direito com essa perspectiva, né? É um curso que exige de nós que estamos nessa área uma dedicação, né, de leitura, de pesquisa,
isso automaticamente vai desenvolvendo, o aluno vai desenvolvendo, ou nós que já estamos trabalhando, a gente vai desenvolvendo a capacidade de escrever, né? Seja conversando, falando, ou a capacidade de argumentação, então seja escrevendo ou seja falando, né? E para quem está começando hoje, eu digo que não tem grande segredo a não ser você se dedicar àquilo que você está se propondo fazer, né? Que você está deixando seu tempo com a família, seu tempo de lazer, vir para a sala de aula, ouvir o professor, ir fazer uma pesquisa, tirar o seu momento de leitura, seja nos livros, seja por meio virtual, que hoje, né, mudou bastante da minha época, que a gente ia na biblioteca e só pegava o livro lá, fazia alguma pesquisa que outra de forma virtual, mas o importante é essa dedicação à leitura, porque isso depois, se inicialmente você, não sei que carreira eu quero seguir, né, Ministério Público, Poder Judiciário, Defensoria Pública, Advocacia, Magistério, que acaba exigindo ou abrindo essa possibilidade para a gente também, e vários outros campos aí, é esta perspectiva de que você tem que se dedicar. Você tem que trazer aquilo com o seu compromisso de que ele vai fazer diferença na sua vida. Que cada pouquinho no dia a dia, lá no final, vai te trazer uma grande bagagem que você vai ter resultado. Para onde você for, para qual carreira você escolher, você com certeza vai chegar ao sucesso. Doutora Joelma, com esse mundo de transformações, da tecnologia, o que você vê nesse período? Pontos positivos, pontos negativos? Como é que você consegue colocar isso para nós, na sua carreira de hoje, na carreira do direito, e também pontos marcantes que marcaram a tua história até agora na área de delegado? Então, quanto à questão do desenvolvimento tecnológico, né, como eu disse, quando eu estava na faculdade, a gente estudava no livro, né, veja o quanto houve um desenvolvimento, a gente observa um desenvolvimento que o meio tecnológico facilita o estudo, né? São livros digitais que hoje a gente tem a oportunidade, a possibilidade de usufruir, a possibilidade de pesquisa, na minha época, eu vejo assim, era mais limitado na questão de você fazer uma pesquisa, aprimorar o seu conhecimento, e isso houve uma rápida, a gente observa no dia a dia, o desenvolvimento tecnológico facilitou o acesso ao conhecimento. Então, para quem está em formação, né, isso ajuda muito. Para os profissionais, isso ajuda muito também, porque são ferramentas de trabalho que facilitam o exercício da atividade. Um exemplo, dentro da polícia, hoje, por exemplo, numa situação, numa complexidade de um sigilo, uma quebra de sigilo de dados bancários, por exemplo, onde a gente, dentro da investigação, há uma necessidade de fazer uma pesquisa dessas informações, nós, uma época atrás, nós recebíamos os dados, era analisado linha a linha, item a item, usava uma planilha de Excel para fazer um relatório. Hoje nós temos ferramentas dentro da investigação onde esses dados são compilados, separados, cruzados, de forma a ele trazer um relatório, e isso, o reflexo disso é a agilidade do trabalho, a fidedignidade daquilo que a gente quer também, porque é um programa ali, né, de computador, que está um software que está fazendo essa atividade ali e traz de forma fidedigna. Então, e isso dentro de uma investigação, ela
tem uma diferença muito grande dentro do processo também, porque a manipulação dos dados hoje dentro de uma cadeia de custódia ou na produção da prova, ela é diferente. Então, eu vejo de uma forma muito positiva e a gente tem que sim saber utilizar, né, essa evolução tecnológica que ele venha facilitar. Assim como vem a facilitar dentro da nossa área da segurança pública a forma indevida, né, de meios virtuais, como, por exemplo, a gente vê muito a prática dos golpes, que a gente ouve, é muito comum. Então, de uma forma né, não saudável no uso, ocorre também. Então, Utiliza o tempo, no caso. Exatamente. Então, eu vejo e é algo que está aí veio para ficar e cada vez evoluindo mais, né? Então, a gente tem que sim utilizar dentro da nossa área. Mais um exemplo é que há uns anos atrás nós digitávamos, né, os depoimentos. Depois também foram feitos programas, a polícia adotou sistemas como o Poder Judiciário utiliza e nós utilizamos, que sistemas que a gente faz por gravação audiovisual, os depoimentos. Então, não se digita mais depoimentos, é tudo gravado. Eu, particularmente, acho isso muito bom, muito positivo. A praticidade a também. Praticidade, a fidedignidade, porque não era incomum as pessoas chegar no fórum e dizer, eu não falei isso para o delegado, eles colocaram isso, né, que eu não disse. Então, hoje a gente tem aquilo que a pessoa falou. Então, o meio tecnológico, ele sim, ele nos favorece, né? E nós temos que usar, assim, né, dessa forma. E dentro da carreira, a gente aí com 15 anos, a gente traz algumas experiências, né, e marcam, são várias situações assim, mas que tem situações onde a gente fica refletindo sobre a função, se você deveria ter agido de uma forma ou de outra, né? Mas vou mencionar aqui um exemplo de ficar a gente procura, no curso de formação, vou até ressaltar isso, que a gente tem uma formação para exercer a sua atividade, mas que aquilo não é seu, né? Porque nós lidamos com coisas, de regra é violência, então são coisas ruins, né? E se você tomar aquela dor para si, você acaba adoecendo, tendo muitos problemas emocionais, psicológicos, não que às vezes isso não venha acontecer, acontece, né? Tanto que a gente tem, se for o caso, apoio psicológico dentro da instituição e tudo mais, né? Mas a gente tem essa formação. Mas tem casos que a gente acaba fazendo uma reflexão e atingindo emocionalmente, né? Então, vou citar um exemplo que a gente atua na atividade, eu como delegada no expediente da delegacia e também nos dias de plantão, atua no plantão policial. E uma dessas ocorrências, um desses plantões, me ligaram, né, a situação que tinha uma paciente em um hospital e ela o marido trouxe ela porque havia acontecido que ninguém sabia que essa mulher estava grávida e ela estava com um feto dentro da bolsa dela, que ela carregou por 3 dias, indo para o serviço, indo para casa, indo para o serviço, levando aquela bolsa com aquele feto, aquele bebê morto, dentro da bolsa, da casa para o serviço. E ela ficou com medo de contar tanto para o marido quanto para a mãe que ela estava grávida. E aí, a primeira situação como delegado de polícia, essa mulher está em situação de flagrante com um bebê que está morto.
a dúvida que vem, né, que aí exige a complexidade do trabalho junto com perícia. Esse bebê nasceu morto e a mãe matou? Esse bebê nasceu já morto e foi um aborto espontâneo e ela, de repente, teve algum problema psiquiátrico até ali e não soube o que fazer e andou com esse feto morto por 3 dias dentro da bolsa, guardando no armário do seu local de trabalho aquele feto. Então, são situações Como proceder? Que marca que você abre a sua gama de pensamento, não só a parte jurídica, de você decidir o que falar, mas como as pessoas têm certo comportamento, ou o que nós somos enquanto pessoas, né? O que a gente é capaz de fazer numa situação onde a gente não está no seu perfeito juízo. Então, é um fato entre dezenas, né, muito marcantes, que eu dou exemplo desse fato aí, para ver o quanto é muito mais amplo. E complexo, E né, complexo, doutora? porque nós lidamos com pessoas, né? E as pessoas, de uma forma geral, hoje eu posso estar aqui bem, amanhã eu posso estar com um problema, como a gente ouve muitas vezes, eu não sou bandido, eu não sou criminoso. Sim, ok, mas teve uma conduta delitiva que a gente precisa resolver, né? Então, é um fato que me marcou bastante, porque me abriu vários dias de reflexão sobre nós, seres humanos, né? O indivíduo, a capacidade do indivíduo. Exatamente. Que a gente não sabe como proceder no caso desses, né? Juridicamente eu tenho que decidir dentro, né? Isso é objetivo e certo, ok, foi. Mas a reflexão que acaba trazendo para a gente enquanto pessoa, né? Enquanto pessoa, enquanto ser humano. Então, é muito interessante, muito instigador. Por isso que eu amo muito a minha atividade, gosto defendo a minha função, meu cargo e a Polícia Civil do Estado de Santa Catarina. Obrigada por compartilhar esse brilho nos olhos. É um episódio comemorativo, onde aqui nessa mesa a gente comemora seus 15 anos. Que bom a gente poder fazer parte e marcar esse momento aqui no Cast UCEF. Agradecer aos acadêmicos também pela oportunidade e a gente encerra esse episódio dizendo para você que muitos outros estão pela frente, continuem nos acompanhando, muitas carreiras inspiram aqui e certamente vai inspirar você também. Então, até o próximo. Você acompanhou o Cast UCEF.